Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris e 15 horas na praia. Catarina Falcão. Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta quinta-feira. Na Guiné-Bissau, o ex-chefe da Armada guineense, Bubo Ntchutu, detido por acusação de tentativa de golpe de Estado no passado dia 1 de fevereiro, disse que o seu cliente e outros acusados estão sequestrados. A central nuclear de Zaporizhzhia continua a ser bombardeada com acusações mútuas entre Moscovo e Kiev. No controle técnico desta emissão está do José Colites. O jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Na Guiné-Bissau, o advogado do ex-chefe da Armada guineense, Bubo Ntchutu, detido por acusação de tentativa de golpe de Estado no passado dia 1 de fevereiro, disse hoje que o militar se encontra sequestrado. Marcelino Intupe afirmou que, tal como Ntchutu, todos os tidos neste caso estão na mesma situação. O relato é de Moussa Baldé, o nosso correspondente em Bissau. O advogado que representa, além de Bubo Ntchutu, mais 17 detidos entre civis e militares, falava hoje numa conferência de imprensa em Bissau. Marcelino Intupe afirmou que aquelas pessoas, em números que não soube precisar, estão em situação de sequestro por ordens das autoridades políticas que se recusam a cumprir decisões judiciais. Várias decisões judiciais estão a ser incumpridas. O Ministério Público dos despachos. O primeiro despacho que, de facto, mandou libertar esses detidos. O segundo despacho também reforçou para que essas pessoas sejam, aquelas pessoas que estão doentes, sejam levadas para tratamento. Não há cumprimento. E também houve recentemente o despacho da juíza que pronunciou, absolveu totalmente das acusações, já não há julgamento para essas pessoas, também ninguém cumpriu. Também intimou para que as pessoas sejam libertadas, ninguém cumpriu. Até hoje que estou a dizer, não há o cumprimento das decisões judiciais. O advogado Marcelino Intupe acusou ainda as instâncias internacionais, nomeadamente a União Europeia, as Nações Unidas, a Cruz Vermelha Internacional e a Amnistia Internacional, de silêncio ensurdecedor perante o que chama de violação flagrante dos direitos humanos e desrespeito às decisões judiciais no caso dos detidos. Uma fonte da União Europeia disse à RFI que a instituição não comenta declarações caluniosas. Moussa Baldé, Bissau, RFI. Em Angola, o Tribunal Provincial de Luanda determinou em despacho o afastamento da defesa de 3 dos 49 réus do caso Major Pedro Lussati por não terem comparecido na última sessão em jeito de protesto. Pela segunda vez, as audiências foram interrompidas e serão retomadas agora a 15 de agosto, na sequência de quesílias entre juízes e advogados. O relato é de Francisco Paulo, o nosso correspondente em Luanda. Alguns membros da defesa de Pedro Lussati, antigo tesoureiro da Banda Militar da Presidência da República, foram afastados do caso pelo juiz da causa em resultado deste abandono da última audiência. Em nota que a RFI teve acesso, o juiz da causa fundamenta que terá informado a Ordem dos Advogados de Angola sobre a medida, mas, face ao silêncio do órgão, o tribunal decidiu nomear o defensor oficioso estagiário para os 13 dos 49 réus. Domingas Sacuquete, uma das advogadas visadas no megaprocesso, alega que foi surpreendida com a medida do órgão, uma vez que o tribunal esperava um pronunciamento da Ordem dos Advogados de Angola. Na ótica da causídica, a posição do tribunal já era premeditada, sendo que a defesa tem protestado alegadas violações de que tenham sido alvo os arguidos. Porém, o tribunal tomou esta decisão devido ao que se sabe, ao abandono da última sessão, mas na sua robustez, o tribunal nem sequer esperou algum pronunciamento da ordem e já emitiu este despacho na mesma terça-feira, que era o dia que a Ordem dos Advogados tinha para se pronunciar. Entendemos nós que já era algo projetado pelo tribunal. Aqui os argumentos de Domingas Sacaquete, uma das advogadas visada no megaprocesso do caso Lussati. Francisco Paulo, Luanda, RFI. A Procuradoria da Província da Zambésia, no centro de Moçambique, está a investigar um esquema de desvio de produtos alimentares em que é suspeita a administradora do distrito de Mulumbo, Esther Malawia. A investigação foi aberta na sequência de uma denúncia que alertava para a existência de um esquema de desvio de alimentos naquele distrito. Na Costa do Marfim, o presidente do país, Alassane Ouattara, deu um indulto ao seu predecessor.
Laurent Gbagbo, condenado a 20 anos de prisão, mas Gbagbo e os seus apoiantes querem uma amnistia para que o antigo presidente possa voltar a candidatar-se às eleições presidenciais de 2025. Em março de 2021, Laurent Gbagbo foi ilibado pelo Tribunal Penal Internacional em Haia após ter estado detido durante cerca de 10 anos devido ao seu papel na crise pós-eleitoral na Costa do Marfim entre 2010 e 2011. Pouco tempo depois de ser ilibado, o antigo homem forte da Costa do Marfim regressou ao seu país. Bissau 94 FM. Decorre esta tarde em Nova Iorque uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, a pedido da Rússia, sobre a segurança na zona da central nuclear de Zaporizhia, no sudoeste da Ucrânia, com Moscou e Kiev a acusarem-se mutuamente de bombardear desde a semana passada esta central. Antes do início da reunião, o secretário-geral da ONU, António Guterres, teceu advertências contra o risco de catástrofe na central perante a multiplicação dos incidentes. Liliana Henriques tem mais pormenores. Os bombardeamentos na zona em torno da central nuclear de Zaporizhia continuam desde terça-feira, segundo as autoridades ucranianas. Na noite de ontem para hoje, o governador local deu conta de 3 mortos e 9 feridos em Nikopol, a cerca de 100 km da central. No Donbass, no leste do país, o chefe da administração militar de Donetsk deu também conta esta manhã da morte de 11 civis nas últimas 24 horas na região. Isto acontece depois de, na noite de terça para quarta-feira, a área que circunda a central de Zaporizhia, a maior da Europa, ter sido alvo de bombardeamentos que provocaram um total de 14 mortos. Ambas as partes se acusam da ocorrência sem que seja possível atualmente verificar quem está por detrás destes bombardeamentos. Na reunião convocada esta tarde na sede da ONU, é precisamente esta situação que suscita a preocupação da comunidade internacional que vai ser abordada. A Agência Internacional da Energia Atómica, que desde já considerou que foram violados praticamente todos os 7 pilares indispensáveis para a segurança nuclear, indicou em comunicado que iria informar o Conselho de Segurança sobre esta matéria, bem como sobre os seus esforços para estabelecer uma missão de peritos no recinto logo que possível. Em França, a seca severa, aliada a altas temperaturas e a 4 vagas de calor sucessivas, preocupa as autoridades. Para além disso, os impactos macroeconómicos das alterações climáticas já se fazem sentir no país, tal como explicou em entrevista à RFI o economista luso-francês Pascal de Lima. Temos um primeiro impacto, que é uma diminuição do consumo, ou quer um consumo reduzido aos produtos de base. Temos também observado uma diminuição do investimento global e, sobretudo, mas não só, os investimentos agrícolas, e o aumento também da dívida pública e do déficit público, porque devido aos aumentos das subvenções públicas ligadas a calamidades naturais, além de um aumento de um déficit público ligado às despesas sociais para as populações as quais aconteceram despedimento também, tem também essas despesas para as populações agrícolas, claro. E também temos observado uma diminuição geral da atividade económica, impacta também as exportações, mas eu acho que a principal consequência dessa seca nos países ocidentais é claramente uma inflação por causa da diminuição da produtividade agrícola. Ouvimos o economista Pascal de Lima, que nos falou sobre os impactos das alterações climáticas na economia francesa em declarações a Stéphanie Palma. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, expressou hoje preocupação com o número de crianças palestinianas mortas nos últimos dias e pediu que os responsáveis sejam punidos. Na última semana, 19 crianças palestinianas foram mortas, elevando para 37 o número de menores mortos só este ano neste território. O exército israelita afirma que os palestinianos, incluindo as crianças, morreram por foguetes lançados pela Jihad Islâmica contra Israel, mas que caíram no enclave por engano. De acordo com a alta comissária, vários ataques israelitas atingiram propriedades que eram claramente civis. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump disse na quarta-feira que se recusou a responder a perguntas sobre juramento numa investigação por suspeita de fraude nos negócios da sua família. Estas declarações decorrem poucos dias depois de o FBI ter levado a cabo buscas na sua propriedade de Mar-a-Lago, uma mansão na Flórida. Trump afirmou que não tinha outra alternativa a não ser invocar a 5ª emenda constitucional que permite às pessoas permanecerem em silêncio para não se incriminarem durante o interrogatório no Departamento de Justiça do Estado de Nova Iorque. Depois de aproximadamente 6 horas, Trump saiu do edifício em Manhattan onde decorreu o interrogatório, acenando as janelas fechadas do seu veículo para uma pequena multidão de espectadores. É o ponto final neste jornal. Continua connosco.